Pessoal, boa noite, tudo bem? Referente à aula do dia 11, ela já está disponível aqui no Canvas, correto? Então, a gravação da aula já vai estar aqui, ó, em gravação de aula disponível. Tendo mais de um vídeo, vai ter 2 ou mais links aí, correto? E nessa aula também já vai ter o que? Essa parte aqui, ó, de algum questionário referente à aula, à própria aula 2, tá? Então, logo depois que vocês já conseguirem fazer a visualização do vídeo, estudo, né? Vai ter o questionário da aula 2 para vocês estarem fazendo um pequeno teste, tá? Além desse da aula do dia 11 do 8, também já vai estar disponível também da aula anterior, questionário 1, correto? Esse daqui está com um pouquinho mais de tempo, né? Está até com 2 dias após, mas não deixem de fazer, tá? Todos esses questionários aqui que vocês vão fazendo, no final compõem também aquela nota de vocês aí, a N1 no caso, até a data da prova mesmo, tá ok? Então, vou começar com esse arquivo aqui, a introdução a banco de dados, que ficou faltando, né, na verdade, na nossa aula anterior aí, ok? Bom, o que a gente vai ver aqui? Introdução, mesmo a banco de dados, a gente já tinha comentado um pouco, né? Alguns tipos de bancos de dados, ferramentas fornecidas por fabricantes de banco, utilitários, principais características de um SGDB, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e um objetivo de um banco de dados relacional, que é o que a gente está estudando. Um banco de dados é um conjunto coerente e lógico de dados relacionados, que possui significância intrínseca. Esses dados representam aspectos do mundo real e devem ser mantidos para atender aos requisitos da empresa, né? Então, o banco de dados em si, ele trabalha justamente com dados. Na aula passada a gente conseguiu verificar, né, qual é o conceito de dados, qual é o conceito de informação. A gente viu que para se transformar dados em informação são necessários terem 3 passos aí, correto? Transformar o dado em informação, ele depende muito do que? Da parte de conhecimento, correto? Então, como cada pessoa tem um determinado conhecimento, nem sempre, né, a interpretação desses dados vão ser o mesmo para todos. Então, aí eu posso ter uma informação distorcida. Quando a gente está trabalhando dentro de uma empresa, é necessário um treinamento, né, para se alinhar esse conhecimento, correto? Para que todos possam ter o mesmo entendimento da informação. Esses dados estão dispostos em uma ordem pré-definida para atender às determinadas necessidades dos usuários. Então, o banco de dados ele me oferece diversos dados referente ao negócio que você tem dentro da sua empresa. E esses diversos dados é possível, né, através de conhecimento, serem transformados em informação. Correto? Segundo o CJDate, o objetivo geral do SGDB é fornecer suporte ao desenvolvimento e execução de aplicações de banco de dados, né? Então, segundo esse autor, bem famoso, né, o banco em si ele precisa fornecer o que? Suporte. Para quê? Para a parte de desenvolvimento mesmo das aplicações, né? Desenvolvimento da aplicação. A gente tem N linguagens que podem ser aí, né, feitas. Então, Python, C Sharp, Java, Ruby, tá? E N outras N linguagens. Bancos de dados precisam fornecer o que? Suporte a essas linguagens, tá? Sob um ponto de vista mais alto nível, um sistema de banco de dados pode ser considerado como tendo uma estrutura muito simples em 2 partes, consistindo em um servidor e em um conjunto de clientes. O servidor também é conhecido como back-end, né? E os clientes são fornecidos como front-end. Essa é uma maneira muito simplista, né? O banco de dados ele tem bem mais detalhes, mas ainda assim, num nível alto, né, seriam realmente essas 2 partes principais. Tá? Aqui a gente tem o que? Né? O banco de dados, o SQL, né? Ele é um banco de dados compartilhado. Tá? Então, todos os clientes, computador 1, 2 e 3, acessam
o mesmo banco de dados, tá? Aqui o cliente ele está sendo o Microsoft Access. O Access ele é um banco de dados monousuário da Microsoft, tá? Também pode ser colocado como sendo um cliente para se conectar direto ao SQL Server. Não é muito comum essa prática, tá? Mas é possível ter ele como sendo uma aplicação cliente para fazer acesso aos dados do SQL Server, tá? Essa parte aqui é quando eu já tenho o quê? Quando eu já tenho uma aplicação. A aplicação em PHP, né, ela executa uma query, né, eu tenho uma camada de abstração de um banco de dados. A camada de abstração geralmente é o driver, né? E aqui essa camada de abstração que contém vários drivers, ele acessa tanto o SQL Server, quanto o MySQL, quanto o Oracle. Então eu tenho uma única aplicação, ó, sendo suportada aqui por 3 bancos de dados de diferentes fabricantes. 2, né? No caso o MySQL e o Oracle hoje é da Oracle, né? O MySQL. Então esse tipo de abstração, esse tipo de visão também é bem conhecido hoje. Uma aplicação ela precisa ser suportada por N bancos de dados, tá? O servidor é o próprio SGDB emitindo as funções de manipulação de dados, segurança, definição de dados, integridade de dados, etc. O próprio servidor, né, que é a parte back-end, bons servidores eles conseguem estar fazendo o quê? A parte de segurança, a parte de integridade dos seus dados, definição e manipulação. A maioria dos SGDBs tem essa característica aí, né? E os clientes são as diversas aplicações executadas sobre o SGDB, tanto aplicações escritas por usuário quanto aplicações fornecidas pelos fabricantes do SGDB ou produtores independentes, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho um cliente desenvolvido por alguma das linguagens de programação, né, é possível, tem que ser possível que a parte back-end faça a sua parte de fornecer o que a aplicação está pedindo, né? Justamente o nome de servidor que a gente tem, né, server, de servir. Servir a quem? O cliente. O cliente faz sempre a solicitação, né? Então aqui na parte do banco de dados ele precisa suportar tudo isso, tá? Isso tanto os programas feitos em VB, .NET, C Sharp, Java, enfim, quanto as aplicações dos próprios fabricantes. O SQL, a Microsoft, por exemplo, oferece N softwares para sustentar o SQL Server, né? No caso do Visual Studio é um deles. Seria o quê? Seria uma ferramenta, uma IDE de programação que suporta o SQL Server, correto? O SSMS do próprio SQL Server é outro cliente também que vai fazer a conexão e é bem utilizado para dar o quê? A parte de manutenção do SQL Server, o Integration Service, Analyze Service, tudo isso são o quê? São aplicações escritas pelo próprio fabricante, né? Só que eles precisam do quê? Do banco de dados para poderem estar funcionando corretamente. Um gerenciador de banco de dados, ou DBMS, né, Database Management System, é uma coleção de programas que permite criar estruturas, manter dados e gerenciar as transações executadas em tabelas, além de permitir a extração de informações de maneira rápida e segura. Quando a gente tem bons gerenciadores de banco de dados, geralmente a gente tem todos esses serviços incluídos já em um pacote só, ou pelo menos, né, que ele dê a opção de você pegar e contratar esse serviço separadamente, tá? Então, um banco de dados ele cria estrutura. Para se criar a estrutura, geralmente é o que? A parte física do banco, né? Quando eu já tenho todo o mapa montado, eu preciso fazer a criação física de onde os dados vão ser armazenados, ou alguns objetos, né, que seria o caso de estar interagindo com seus dados dentro do seu banco, correto? Então, nesse caso, o próprio SGDB ele precisa ter todo esse aparato, né, de funcionalidade para poder manter toda a sua estrutura, né? Manter dados e gerenciar transações efetuadas em tabela. Tabela
A gente vai ver, mas é o principal componente de um banco de dados relacional. Sem a tabela, basicamente eu não conseguiria fazer nada, né? Então, existe a possibilidade de gerenciar transações, manter dados, né? Tudo dentro de um banco de dados, tá? Extração de informações de maneira rápida e segura, geralmente é quando eu tenho alguma ferramenta que consiga fazer o quê? Extrair dados através da minha base de dados. No caso da Microsoft tem o Reporting Service, correto? Que a gente consegue fazer o quê? Extrair de maneira rápida os dados que a gente quer dentro da sua base SQL, tá? O Oracle também, né? Quando a gente tem bancos de dados de fabricantes grandes, geralmente eles vão oferecer, sendo ou não, né, parte do pacote, ou pelo menos que tenha aí um custo já definido, né? O que seria ali a parte de transações, né? A parte de transação é uma parte mais lógica quando eu tenho vários dados serem inseridos na minha base, tá? Então, o que a gente vai ver, né, mas seria mais ou menos o que? O exemplo clássico da parte de fazer o que? Um débito na minha conta e um crédito numa outra conta, né? Geralmente, eu tenho lá a minha conta corrente de um determinado banco. Se eu vou fazer uma transferência, por exemplo, da minha conta para a conta do meu irmão, o que acontece, né? Para se aparecer no extrato, vai aparecer uma linha, por exemplo, lá, transferência de depósito, valor R$100. E esses R$100 precisa cair aonde? Precisa cair na conta do meu irmão, correto? Se eu não tiver, se uma das transações falharem no meio do caminho, ou eu tenho um débito que não tem um crédito, ou eu tenho um crédito que pode ter que não pode ter um débito também de origem, tá? Então começa aí a ter algum problema nessa parte. Isso é o que a gente chama de transação. A transação, na verdade, ela assegura que os dois comandos, um débito em uma conta e um crédito na outra, sejam executados como se fosse um único comando, tá? Então, se falhou um deles, todos eles voltam ao ponto original, ao ponto de origem, tá? De como os dados estavam naquele tempo. Ao se projetar um banco de dados, tem-se em mente um conjunto de aplicações que primordialmente se deseja fazer sobre os dados. Elas determinam o uso principal que se quer fazer do banco de dados. Banco de dados podem ser muito simples ou muito complexos, de tamanhos aí que podem variar de um para outro, né? Então, o que a gente vai ver no curso inicialmente seria justamente fazer essa parte do que, né? De se fazer a projeção dos dados, tá? Como esses dados são gravados dentro da minha base. Isso daí, particularmente, eu acho que não é uma coisa tão fácil. Por quê? Porque você precisa, na verdade, entender o que realmente vai ser necessário para poder modelar. Se você não tem ideia de como o negócio funciona, você não vai conseguir modelar ele da forma mais correta para a sua empresa aí, correto? Então é necessário você realmente entender, tá? Ter toda a parte de documentação, certo? De preferência ter a parte em UML, né? Para você conseguir fazer as várias leituras desse banco e aí sim depois projetar, tá? Banco de dados pode ser muito complexos, de tamanhos diferentes, ou muito simples, né? No caso de banco de dados complexos, existem N, né, do que a gente já conhece. Bancos de dados geralmente de rede varejistas são redes mais complexas. Por quê? Porque são bancos de dados que possuem uma grande quantidade de dados e alta disponibilidade, quase que o tempo inteiro, correto? Então, a parte de ela ser pequena não tá ligada efetivamente se ela é ou não complexa, tá? Geralmente sim, mas não tem tanta relação assim, tá? Geralmente quando os seus dados são complexos demais, você tem uma base, né, que precisa ser realmente bem estruturada,
né? E geralmente às vezes não são dados tão grandes assim, são poucos dados, mas com grande complexidade. A Microsoft e outros fabricantes, na verdade, eles estão sempre transformando, né, essa parte dos dados que eles têm. A Microsoft hoje ela chama de Data Platform, né, toda essa parte de fazer o gerenciamento do seu dado, né. Então, ó, embaixo ali, onde eu tenho os meus ícones azuis, eu tenho o banco de dados relacional, não SQL, né, streaming, interna e externa. Toda essa parte de captura, de armazenamento de dados, eles poderiam estar sendo colocados em um desses itens aí, né. Ou um banco de dados no SQL bem conhecido da Microsoft é o Cosmos DB, né, que é bem parecido com o Mongo aí nesse caso, é bem compatível, vamos dizer assim, tá? Depois eu tenho que esses dados em si, somente eles eu não consigo fazer muita coisa. Então eu tenho a parte de transformação e análise dos dados, que são os ícones vermelhos. Orquestramento, gerenciamento de informação, complexidade de eventos e processamento, modelagem e aprendizado de máquina, né? Então com tudo isso a gente tem o que? A transformação do seu dado e análise. Após a gente tem a parte de visualização do seu dado. Ou seja, ela pode estar numa aplicação, ou ele pode estar em formato de relatório. O que geralmente hoje é bem utilizado essa parte de dashboards, né? Pode estar em dispositivo móvel e também tem o que? Consultas de linguagem natural. As consultas de linguagem natural é basicamente igual ao serviço que o Google tem, né? Quando você fala ok Google, aí ele já pega e já começa o quê? A abrir um sensor de microfone para você realmente falar e ele vai tentar interpretar isso daí, correto? A Microsoft, óbvio, tem também essas bibliotecas aí para poder estar oferecendo essas aplicações, que cada vez vão ser mais comuns hoje no dia, né? Não somente a Microsoft, mas a Oracle também, ó. A Oracle ela tem um outro serviço, outra estrutura, né? Mas mas até semelhante, né? Você precisa ter governança, catálogo, replicação dos seus dados, ETL, né? ETL é Extract Transformation Load, né? Do seu dado, é fazer a extração, fazer a transformação e fazer o carregamento dos seus dados. Eu tenho ali do meu lado esquerdo dessa nuvem toda a parte das tabelas, né? Ou qualquer tipo de dado que possa ser lido, né? Eu tenho nessa parte intermediária do meio aí o Data Integration Platform e depois eu tenho ali a parte do que? Dos serviços on-premise também ou em nuvem que a Oracle oferece, né? O Hadoop é uma plataforma que hoje todas as grandes empresas estão adotando bastante para processamento paralelo, né? Quando eu tenho grande volume de dados em massa a serem processados. Bom, alguns tipos de bancos. O banco que a gente não ouve falar muito, mas existe, é o banco de dados do tipo hierárquico, né? Um gerenciador desse tipo representa dados com uma estrutura de árvore composta de uma hierarquia de registro de dados, né? Então, mais ou menos o que a gente tem é que eu teria um nó raiz, desse nó raiz eu teria o que? Várias folhas, vamos dizer assim, né? Segmento superior, o nome, data de nascimento, né? Depois desse segmento eu teria o que? Outra ligação ó, com outros nós. Esse tipo de modelo hierárquico, né? Ele não é tão utilizado quanto os bancos de dados relacionais, mas existe. Tá? Geralmente esse tipo de modelo, o conceito dele é mais utilizado em outros softwares aí. Tá? Banco de dados do tipo de rede, né? Representam dados como registros vinculados uns aos outros, formando conjuntos comuns de dados. Existe uma similaridade muito grande entre o modelo hierárquico e o modelo de rede. Pode-se entender que o modelo de rede como uma generalização do modelo hierárquico ou este último como um caso particular de um modelo de rede. No modelo de rede, um filho pode ter mais de um pai.
né? Então, é basicamente a mesma estrutura que a gente tem de árvore do modelo de rede, mas o modelo de rede eu posso ter mais nós, vamos dizer assim, pares, tá? Esse seria uma abordagem aí, né, de um SGDB, de um exemplo que a gente tem aí, ó, de um projeto. Nesse projeto 1 e 2, eu tenho vários funcionários que participam desse projeto. Por exemplo, o Pedro, ele só participa do projeto 1, né? Mas eu tenho o Márcio, que ele tanto participa do projeto 1 e 2. O José, ele só participa do projeto 2. E a Antônia, tanto do projeto 1 quanto do projeto 2. Correto? Então, a gente teria esse tipo de abordagem aí. Tá? E no modelo relacional mesmo, né? Que é o que a gente, na verdade, está estudando. Representa dados como uma simples coleção de linhas e colunas e tabelas bidimensionais. Tá? Então, aqui a gente tem o quê? Esse objeto realmente que a gente chama de tabela. Dentro da minha tabela eu tenho vários campos. Esses campos eles possuem alguns tipos. Nesse caso aqui, ó, o int, varchar, timestamp, correto? Entre as minhas tabelas é o que a gente chama de relacionamento, que eles têm o que? Uma ligação entre um e entre outro. Esse formato que a gente está vendo aqui, de pé de galinha aqui, né? É o formato de relacionamento que o modelo está apresentando, mas pode ter outros, tá? Aqui, a gente vai estudar isso daqui depois, mas é o que a gente tem de relacionamento de um para muitos. Eu tenho um estacionamento que pode fazer o que? A geração de vários tickets. Eu tenho um setor que tem diversas vagas, então sempre o meu relacionamento, nesse caso, está tendo cardinalidade de um para muitos. Tá? A gente tem um modelo também chamado objeto relacional, tá? Que ele combina o modelo orientado a objeto, né, com o modelo relacional. O modelo objeto relacional, na verdade, vem a junção de dois tipos, né, de banco de dados. O relacional mesmo e o objeto. E aí se teve uma mesclagem desses dois, né? Que aí sim teve o quê? Uma parte, então, né, de não se perder a velocidade do relacional, mas ainda se manter as características de orientação ao objeto. Tá? Esse banco é um pouco difícil hoje de ser visto, mas existe. Tá? O Jasmine, da Computer Associates, era modelo objeto relacional, tá? Se não me engano. Ou orientado a objeto, eu não lembro se era um ou outro, mas o que acontecia? Quando você faz a instância da tabela, na verdade você está fazendo a instância do objeto do banco, você começa a trabalhar ele como se fosse realmente um objeto lá dentro da sua aplicação. Tá? E o objeto em si é igual às linguagens de programação, né? Em vez de você vai ter uma tabela, você vai ter uma classe. E aí depois você tem um mapeamento, né, entre essa tabela, entre essa classe e o seu dado em si, onde é armazenado. Né? Hoje é difícil a gente estar vendo a utilização de objetos em grande quantidade. Tá? A maioria é orientado a objeto, de qualquer jeito. Por quê? Porque o orientado a objeto ele tem ainda a performance grande, tá, de estar fazendo o quê? De estar suprindo grande quantidade de dados. Ok? Algumas ferramentas aí, né, fornecidas pelos fabricantes, geralmente, quando a gente tem uma quantidade de dados a serem o que, trabalhados, só o banco de dados em si não é suficiente. Né? Então, o que a gente tem, pelo menos de bancos de dados comerciais, é que os próprios fabricantes geralmente propõem ferramentas para se trabalhar com a sua tecnologia. Esse é o cenário mais comum. Tá? Então, o que a gente tem geralmente? Processadores de linguagem de consulta, geradores de relatório, subsistemas gráficos de negócio, planilhas eletrônicas, processadores de linguagem natural e ferramentas de gerenciamento de cópias ou extração de dados. Tá? No caso do SQL Server, que é o que eu conheço mais, né, a Microsoft oferece tudo isso para o SQL Server.
Processadores de consulta de linguagem de consulta, o próprio SQL ou Transact SQL, que manipula bem os seus dados. Gerenciador de relatórios, o Reporting Service. Tá? Subsistemas de negócios gráficos, hoje bastante utilizado o Power BI, mas o gerador de relatórios, o Reporting Service também, né? E o próprio Excel também ele gera gráficos ali. Além de ser a própria planilha eletrônica também, que pode ser vinculada aos dados do SQL Server. Tá? Processadores de linguagem natural, hoje a gente tem a inteligência artificial lá do Azure que consegue pegar, ou do próprio Windows, a gente consegue falar, né, mais naturalmente, ele consegue, na verdade, trazer resultados para a gente. E ferramentas de gerenciamento de extração de dados, né, a gente tem o Integration Service da Microsoft, que ele vai fazer toda essa parte de mapeamento dos seus dados, fazer a parte de transformação, fazer log, enviar e-mail, tá? Então tem uma série de coisas aí que essas ferramentas elas podem fazer para a gente, tá? Utilitários são programas projetados para auxiliar o DBA com diversas tarefas administrativas. Quando a gente tem um banco de dados, o que acontece? As tarefas geralmente do administrador, né, são para que seja mantida a operação do seu banco, tá? Então o que acontece? O banco em si ele precisa ter as suas rotinas de manutenção. No caso, né, rotinas de carga, a fim de criar versões iniciais de banco, supondo que eu tenha um banco de dados que iniciou do zero, né? Então, o que a gente tem? A gente precisa inicialmente dar uma carga de dados. Geralmente, o controle é feito por onde? Para quem não tem nenhum sistema de informação, através de planilha. A gente vai fazer o quê? Uma filtragem nessa planilha, ver quais são os dados que realmente podem estar subindo para a sua base, e aí sim fazer um carregamento inicial de versão de dados dentro da sua base. Tá? Rotina de descarregamento, carregamento, recarregamento, a fim de descarregar o banco ou partes dele por meio de armazenamento de backup e recarregar dados de cópias de backup. Depois que eu tenho um banco de dados já em funcionamento, é necessário eu ter o quê? Rotinas de backups periódicos. Tá? Logicamente, cada empresa trata diferente essa parte de backup de dados. Cada empresa tem uma criticidade diferente, correto? Então, o que acontece? Rotinas de backup são feitas individualmente para cada uma das empresas. Tem empresa que não necessita que o seu backup seja feito constantemente, e tem empresa que precisa de cada segundo de backup do que ela faz. Quanto mais preciso, obviamente, mais caro sai toda a estrutura de backup. Tá? Isso daí são utilitários. O DBA, pessoal, é o que? Geralmente é a pessoa responsável por cuidar do banco de dados. Tá? Hoje, a Oracle ela criou na nuvem o banco de dados autônomos dela. Tá? Teoricamente, não deveria ser feito nenhuma manutenção por um ser humano, tá? Que é a parte de reindexar arquivo, fazer crescimento de disco, enfim. Tem uma série de coisas que o DBA ele tem que fazer para manter o banco de dados funcionando. A Oracle criou um banco de dados com inteligência artificial para ficar monitorando diversos pontos da sua base. E aí sim ele vai lá e faz o quê? A aplicação de determinado comando. Quando eu tenho o serviço em nuvem da Oracle, eu consigo contratar esse serviço. Quando eu não tenho, aí não tem jeito. Ainda está na mão de um ser humano, está na mão de um DBA manter esse serviço rodando. Tá? Ainda em utilitários, rotinas de reorganização a fim de arranjar os dados de um banco armazenado por várias razões relacionadas ao desempenho. Sempre a gente vai ter em um banco de dados o que? Inclusão, alteração, exclusão de dados, consulta. Eu tenho mudança de regra de negócio, então vou precisar fazer meios diferentes de armazenamento do que o inicial planejado, né?
Fazendo inclusão e exclusão dos registros, a gente precisa, na verdade, um tempo para reorganizar tudo isso. Então é isso que a gente chama de reindexação. Tá? Quanto mais desorganizado, pior é para o banco de dados atender o usuário. Então isso tem alguns problemas, né? Por exemplo, a parte de lentidão do seu banco muitas vezes falta de reorganização. Tá? Em banco de dados, vamos dizer assim, de maiores portes ou de melhores versões, você consegue fazer a reindexação com o seu banco funcionando online. Em bancos de dados de menos porte, né, vamos dizer assim, isso não é possível. É necessário fazer com que todos saiam da sua base de dados. Você precisa reindexar para depois voltar ao serviço novamente. Tá? Então o que acontece? Né? Depende muito do investimento da sua empresa, o que ela quer fazer. Se ela necessita de um banco de dados que não pode parar, aí não tem jeito, é necessário realmente pagar para uma tecnologia um pouco mais cara. Um pouco não, né? Bem mais cara. Mas, se a sua empresa ela tem alguma janela de manutenção, por exemplo, nas madrugadas a gente pode pegar e parar o nosso banco. Legal, então você geralmente utiliza esse período para poder justamente fazer o que? As manutenções necessárias de reorganização. Tá? Rotinas de estatística a fim de recalcular diversas estatísticas de desempenho, tais como tamanho de arquivo e distribuição de valores de dados. As rotinas estatísticas, na verdade, faz o quê? A parte, né, de verificar o desempenho do banco. Né? Em cima da rotina estatística que a gente faz a reorganização. A gente vê se é ou não necessário. Tá? Distribuição de tamanho de banco. Um banco de dados não necessariamente precisa ter um único arquivo. Eu posso distribuir esse meu banco de vários em diversos arquivos. Para o sistema operacional, é melhor que eu trabalhe com diversos arquivos de tamanhos menores. Tá? O problema sempre é o que? A parte de disco. Quando eu tenho uma quantidade de disco relativamente pequeno, é necessário ficar gerenciando tudo isso daí. Tá? Bom, a gente entra aqui agora em principais características de um GSGDB. Existe controle de redundância, compartilhamento de dados e controle de acesso. No caso, o controle de redundância vem a ser o quê? Né? Na hora que a gente vai fazer a modelagem da sua base, é necessário que a gente tenha um número mínimo de redundância possível. Ou seja, a repetição do mesmo dado. Tá? Isso é difícil controlar. Você, na verdade, precisa projetar muito bem antes para que depois você não precise fazer isso. Tá? O controle de redundância ele é permitido desde que seja controlado. Tá? Compartilhamento dos seus dados. As informações devem estar disponíveis a qualquer número de usuários de forma concomitante e segura. No caso, a concomitante é o quê? Né? Com todos ao mesmo tempo. Então, como o banco de dados ele já é uma tecnologia para se compartilhar dados para vários usuários, né? As informações de todos esses usuários eles devem estar disponíveis. Tá? Necessidade de saber, que é o controle de acesso, quem pode realizar a função dentro do banco. Como um sistema operacional ou um ERP, o banco de dados ele tem níveis do que você pode ou não fazer. É você que determina o que pode ou não ser feito. Um determinado usuário ele tem o poder de estar fazendo o backup do seu banco. Legal. Então você deu essa permissão para ele. Determinado usuário tem a capacidade de estar reiniciando o serviço de banco. Legal. Então você deu essa permissão para ele. Determinado usuário só tem a opção de fazer leitura do seu banco, ou seja, só o select. Também a mesma coisa. Se o cara quiser fazer o insert ou o delete, já era, ele não vai deixar. Tudo isso dá trabalho. O DBA, na verdade, ele é responsável por toda essa parte. Tá? Então, o que acontece? É necessário ter uma documentação, na verdade, mais robusta para que os bancos de dados sejam gerenciados de forma melhor. Tá? A parte de esquematização.
Relacionamentos devem ser armazenados no banco. Oi, filha. Você espera só um instantinho? Papai está gravando a aula. Onde você estava? Estava aqui. Você está escrevendo aula todo dia? Todo dia, filho. Tem que gravar aula todo dia. Falando também tudo? Sim, sim. Mas é rápido. Papai vai gravar. Tá bom? Você espera lá fora um pouquinho? Tá bom? Obrigado, filho. Fecha a porta. Obrigado, viu? Desculpem, tá, pessoal? Então vamos lá. Esquematização. Os relacionamentos devem estar armazenados no banco de dados e garantir a facilidade do entendimento da aplicação do modelo. A integridade das informações deve ser garantida pelo banco de dados. A parte de esquematização, na verdade, pessoal, ela vem muito mais do que da parte de governança do seu dado e modelo, ou seja, a parte de documentação, tá? Se você tem a sua documentação bem definida, basicamente você sabe onde os seus dados vão estar armazenados, tá? Em cima dessa documentação existe o quê? A parte de melhor entendimento da aplicação e do modelo, correto? O banco de dados ele não foi feito para quê? Para que seja colocado regras dessa forma lá dentro. Isso daí vem muito da aplicação, que é o que é mais... Sim, filho, sim. Pode deixar, papai. Tá bom? Bom, cópias de segurança ou backup. Deve haver rotinas específicas ao realizar cópias de segurança de armazenamento dos seus dados. Backup, pessoal, é uma coisa que de nível de importância de 0 a 10 é 10. Né? A única coisa que se tem para garantir que seus dados possam voltar é a cópia de segurança. Não tem o que fazer, não tem jeito. Tá? O nosso meio de armazenamento, tá, é eletrônico, não tem jeito. Tá num disco que muitas das vezes é magnético. Se você perder isso daí, você realmente não tem como recuperar, ou se recuperar, você não garante que a integridade dos dados volte realmente como era antes. Tá? Então, bons bancos de dados oferecem softwares já embutidos, né, dentro do seu banco para se fazer backups dentro do seu banco de dados. Tá? Existem ferramentas de terceiro, obviamente, que fazem essa parte também. Tá? Segurança é o fator que muitos se diferenciam um banco de dados para o outro. No caso do Oracle e do SQL, existem N opções de você fazer segurança. Se você pegar o MySQL Community, já vai diminuir um pouco essas opções aí. Diminuir um pouco não, consideravelmente, tá? Então, dependendo do seu banco de dados que você quer oferecer, ou para a sua empresa, ou para um cliente, é necessário entender, às vezes, um pouco disso para você adotar uma determinada tecnologia ou não. Tá? Ok. E armazenar. O objetivo de um banco de dados relacional é armazenar um grupo de objetos de dicionário de dados de forma a tornar rápida e segura a manipulação de informações contidas nesses objetos. Como objetos, podemos entender tabelas, visões, índices e até mesmo procedimentos e funções que o banco que esteja armazenado no banco de dados. O banco de dados, na verdade, é uma coleção de objetos, tá, pessoal? Ele, na verdade, faz o quê? O armazenamento e o gerenciamento desses objetos. A tabela em si, ele é um objeto, mas além da tabela existe o quê? Existe views, existe índice, existe procedimento armazenado, existe função, tá? Tudo isso faz parte do seu banco de dados. Mesmo que você utilize somente as tabelas, alguns comandos internos são feitos através de próprios comandos da linguagem que o banco de dados utiliza. No caso do SQL Server, o Transact SQL. No caso do Oracle, PL/SQL. Então, bons bancos de dados eles vão oferecer recursos além do tradicional para que você tenha mais facilidade em manipular esses dados que estão na sua tecnologia. Tá?
Bancos de dados gratuitos, geralmente eles não vão ter todas as opções. Às vezes é necessário ter um fabricante de terceiro para poder estar fazendo isso daí para você. Tá? Bom, então, com essa aula a gente acaba a parte de introdução a banco de dados. Ok? Qualquer dúvida podem estar postando no fórum da aula. Tá? Ele ajuda bastante. Sempre a gente está vendo aquela parte do fórum, tendo uma dúvida, a gente pode pegar e responder por lá. Aí essa dúvida é compartilhada a todos os alunos aí. Tá ok? Obrigado.